Afastadinho. No ar. Olá, pessoal! Olá, pessoal, tudo bom? É um prazer estarmos com vocês nesse primeiro episódio do nosso glorioso podcast, o Glorious O Podcast. Glorious Podcast. Pessoal, pra gente tá sendo uma honra muito grande tá apresentando esse primeiro EP pra vocês. Primeiro episódio, um projeto que nasceu aí no nosso coração, meu e do Tex, né? Como uma forma de ajudar a juventude parnaibana. Mas não só a juventude, mas todos aqueles que gostam de um bom papo, de uma boa informação, utilidade pública e muito mais. É isso mesmo, pessoal. Nós estamos super felizes. E esse é um momento ímpar, né? E para coroar esse momento, nós estamos aqui com o nosso convidado mais do que especial. Ele que é um homem extremamente conhecido aí no meio jurídico, também muito polêmico. Seja muito bem-vindo, meu amigo João Rodrigo Luna. Muito prazer, delegado regional aqui do 1º Distrito, né? Eu queria aqui que o nosso amigo João Rodrigo Luna pudesse se apresentar. Obrigado pelo convite a vocês dois. É um programa que está se iniciando, né? E sempre a gente gosta de participar dessas coisas novas, coisa que pode somar, ajudar os jovens parnaibanos a ter um direcionamento, a ver o que é importante na cidade. Meu nome é João Rodrigo Luna, eu sou natural de Recife, Pernambuco. Já moro aqui no Piauí há cerca de 10 anos. Sou delegado de polícia e professor. Comecei minha carreira de delegado no sul do estado. Comecei na cidade de Santa Filomena, depois fui para Giboés, depois de Giboés fui para Corrente, aí fui regional lá em Corrente também. No ano de 2016 vim para Parnaíba, fui lotado inicialmente na Central de Flagrantes, né, aquele prédiozinho antigo que tinha ali atrás da Polícia Federal. Passei um tempo lá, depois acumulei ali a Delegacia do Menor. Também fui titular da DEPATRE, né? A gente fundou a DEPATRE, iniciamos as tratativas. Como naquela época era dividido por setor, né? Existiam 2 distritos. Sim. E era dividido por bairros. E a gente começou a verificar que era mais importante se a gente dividisse por crimes, né? Porque aí você consegue especializar aquela equipe, você consegue melhorar aquelas pessoas. E aí a gente conseguiu, junto com os gestores da época, e a gente criou a DEPATRE, a DHTL, Delegacia de Homicídios, de Tráfico de Drogas, e eu fiquei responsável no primeiro momento pela DEPATRE. Depois eu me afastei um período para fazer um mestrado em Portugal, voltei, assumi a Delegacia Regional, né, que a Delegacia Regional ela engloba todas as delegacias de Parnaíba, engloba Luiz Correia, Buriti dos Lopes e Cocal. Então fiquei à frente da Regional aí por 1 ano e 5 meses, e hoje eu estou titular do 1º Distrito, né, que é o distrito residual. Tirando todas as especializadas, o que sobra em matéria penal vai para o 1º Distrito. Também sou professor universitário, sou professor de Direito Penal, de Processo Penal, Legislação Penal Especial e de cursinhos preparatórios, né? Trabalho preparando alunos aí para a OAB e para concursos policiais. Show de bola. Inclusive é uma das pautas, viu, Luna, que o pessoal me falou muito, a gente tá falando aqui, sobre concursos públicos, né? Esse ano, o pessoal que vai fazer PM Ceará, né? Vem muitas concursos públicos na área policial, PC Piauí, PM Ceará, e vem penal também lá do estado do Ceará, né? Então, pessoal, essa tarde aqui, essa noite, né, que nós estamos, vai ser assim, uma conversa bem descontraída, na qual a utilidade maior da gente aqui é querer te trazer uma dica, né, e conversar sobre muitas coisas aí, tanto para a juventude, mas como para aqueles que necessitam de informação e querem informação legal. Fique à vontade, Luna, nós estamos aqui para te ouvir, viu? E fique à vontade. Professor Luna, você contou um breve histórico aí seu, mas eu queria saber assim, como foi a tua infância e o que te motivou, né, depois, obviamente, depois da tua juventude, a se aproximar da polícia, a querer, ou foi algo assim que nasceu no teu coração, ou foi algo espontâneo também? Tex, isso aí é engraçado, porque às vezes a gente tem que resgatar coisas da nossa infância para poder ver o que é que a gente quer fazer na vida adulta, né? Sim. Então, assim, eu estudei a vida toda em Recife, eu estudei, tanto eu como minha irmã, sempre estudamos em colégios católicos, né? Colégio cristão. E a gente tinha também a religião muito, muito próxima ali. Parece até uma coisa diferente do que é hoje, né? Você vê que lá a gente naturalmente ia para a igreja, naturalmente a gente tinha a disciplina religião, né?
E a gente começou a trabalhar isso aí e tal. Mas naquela mesma época eu gostava muito de um seriado de televisão que tinha, que era Anjos da Lei. Ele era muito antigo, eu acho que até o John Depp que fazia esse seriado. Ele era um policial infiltrado, ele era muito jovem. Aí até teve os filmes agora, mas os filmes são filmes, né? Era um seriadozinho que tinha mesmo. E aí ele era um jovem que se infiltrava nas escolas e tal, ali como aluno, para poder descobrir os crimes que estavam acontecendo e depois ele fazia o trabalho de policial dele. E ali eu gostava muito daquele seriado ali. Eu acho que hoje é difícil de encontrar, assim, hoje não deve ter, faz muito tempo isso Depois aí. eu vou pesquisar no YouTube, né? Vai ter muita gente aí que vai procurar. Chamava Anjos da Lei. Anjos da Lei. Show de bola aí, galera, fica a dica. Depois aí. Teve uns filmes, né? Mas assim, na época eu era muito novo mesmo, eu já passei dos 40, né? Já faz bastante tempo. E aí, eu gostava muito daquele seriado. Só que aí depois do colégio, fui estudando, aí fui fazer direito. Gostava muito de política na época também, a gente vivia sempre envolvido com política. E eu vou fazer o curso de direito. Vou fazer o curso de direito porque eu acredito, e até hoje eu tenho essa certeza, que é um curso que abre a sua cabeça, né? O curso de direito, ele faz você estudar as leis, mas também faz você estudar os comportamentos. As pessoas que se comportam de um jeito, as pessoas que se comportam de outro. Você começa a entender como é que a sociedade funciona, como é que as pessoas funcionam. E aí eu tive essa vontade de fazer o curso de Direito. E fiz, na época da faculdade, assim, às vezes até você fica vê tanta coisa na faculdade que você fica meio perdido, né? É verdade. Você começa vendo penal, aí gosta, depois vai ver civil, aí gosta, aí depois não gosta, aí fica naquele vai, não vai, fica meio com a crise de identidade ali. E aí quando eu me formei, eu recebi assim uma proposta de emprego, né, para advogar na área trabalhista. Eu nunca imaginei que eu ia advogar na área trabalhista, mas a gente recém-formado, né, tinha passado na OAB, a gente pega o que aparece, né? Não vai ficar fazendo doce para emprego, né? E aí a gente começou... O que vier é lucro, né? Na época, eu fui chamado para trabalhar para uma empresa de ônibus, né? Uma empresa que fazia transporte interestadual. E também trabalhei para o meu time do coração, que é o Esporte Clube Recife. Olha, show. No ano de 2002, eu fui diretor jurídico do esporte. Na área trabalhista, a gente cuidava dos processos trabalhistas do clube. E também, sou muito próximo a futebol por causa disso, que a gente já gosta, já morava perto do clube e depois trabalhei lá dentro, né? Então, pronto, aí comecei a advogar na área trabalhista, até gostava, é uma coisa que você, assim, quando consegue fazer justiça, você se sente muito realizado, né? Então, a gente, como empresa, né, advogando para a empresa, você já chega numa sala de audiência como sendo errado. Muitos juízes já olham você assim como sendo errado, porque você não pagou a verba trabalhista, né? Só que muitas vezes não é bem daquele jeito que a pessoa está contando. E aí você vai contando a história verdadeira. O direito tem duas versões, né? Às vezes eles escutam só uma e não querem escutar a sua. E quando eles escutam, aí vê que você tem uma razão, você já vê que até o posicionamento, a forma de lhe olhar já muda. E aí passei aí uns 5, 6 anos advogando, só que ficava aquela coisa assim, tá legal, mas não tá legal. Tá legal, mas eu quero mais. Tá legal, mas eu quero outra coisa. Ei, Luan, só te interrompendo aqui, na tua idade, qual era a idade que tu começou assim? Eu me formei muito cedo, né? Eu me formei com 22 anos. Eu tinha 22 anos. Aí essas primeiras experiências como direito trabalhista foi... Foi já na sequência, porque eu fiz a OAB, passei de primeira, né? Não tinha, naquela época eu não podia fazer antes. Sim, porque hoje em dia você já pode fazer a OAB durante a faculdade. Acho que verdade. Depois do 8º período. Aí naquela época não podia, você tinha que terminar mesmo. E aí eu terminei e passei na primeira vez, graças a Deus. E aí já apareceu essa oportunidade. Um escritório grande chamou a gente para ser o terceirizado, né? Advogado novo, viajar, os advogados ali não queriam mais viajar, ficar aí andando de ônibus, o carro vai quebrando, aquelas coisas, né? Os homens já eram ricos. Aí vamos pegar esses novinhos aí para comer a poeira. E a gente aceitou, né? Porque não tinha opção e tal. Aí a gente viajou muito. Eu conheci o Nordeste todinho trabalhando nessa empresa, fazendo audiência. Todas as capitais, cidade do interior também, todo o interior do Pernambuco, interior da Paraíba. Aqui, inclusive, quando eu vim fazer esse concurso, que eu sou aprovado aqui, eu vim trabalhando. Eu vim fazer 2 audiências, aproveitei e fiquei mais uma semana para poder fazer a prova. Olha que show. Então eu já vim assim também, já tive essas despesas diminuídas por causa do trabalho.
E aí, durante esse tempo de advocacia, eu sempre, o penal me puxava, né? Cheguei a começar a fazer uma pós em direito de trabalho, mas aí eu comecei a ver FGTS, seguro-desemprego, aí eu falei, rapaz, esse negócio aqui não é pra mim não. Não é pra mim não, assim, todo respeito, mas não é pra mim não. Aí larguei essa pós, e aí fui me dedicar ao direito, aí foi quando eu cheguei um momento assim que eu falei, rapaz, eu vou estudar para concurso. Vou estudar para concurso policial. E aí eu vou estudar para delegado. Né? Eu comecei a traçar isso na minha cabeça, porque demora você pensar, planejar, até você executar. Sim. Não é da noite pro dia. Então a gente começou a planejar e tal, e foi dando certo. Aí pronto, aí eu me lembro até o dia, hoje eu vou começar a estudar toda noite. Aí depois eu já comecei a estudar, além de toda noite, tarde e noite. E aí meu estudo foi evoluindo, passei aqui nesse concurso. Passei em outros também, passei em delegado da Polícia Federal, fui reprovado no teste físico, na corrida. Né? Na época eu já era delegado aqui em Corrente. Passei em algumas primeiras fases aí de segunda fase do Ministério Público, mas assim, depois que eu passei aqui, que era o que eu queria, eu meio que relaxei. Então, nesse período da advocacia, já começou aquela ideia a voltar. E a ideia que quando eu comecei a pensar, o que é que eu vou fazer pro resto da minha vida? Porque isso aqui, por mais que eu tô gostando e eu tô evoluindo, isso aqui não é pra mim pra sempre. Eu quero fazer uma coisa pra sempre. Porque é aquela história que se fala, né? Você que trabalha com uma coisa que você gosta, você não tem nenhum problema. Verdade. Você acorda todo dia satisfeito. Você não trabalha na verdade, né? Você, aquela frase que diz... Exatamente. Você fazer todo aquilo que você ama, você não trabalha. Não tem problema. Você acorda bem, você acorda disposto, você vai trabalhar. E aí eu procurei o que era isso pra mim. Eu queria descobrir. Eu ainda não sabia direito. Aí foi quando eu resgatei o que eu gosto da minha infância. Aí me lembrei desse seriado que eu falei pra vocês. Aí eu falei, rapaz, aquilo ali, eu quero ser aquele cara. Eu quero ser policial igual aquele cara ali. Então, aí lógico que lá nos Estados Unidos é um negócio diferente do nosso aqui e tal. Mas a essência era aquela. Era a essência da investigação. A investigação pra mim é uma coisa muito legal, muito interessante. Porque você vai descobrindo coisas que ninguém sabe. Então não tem uma fórmula mágica. Você chega numa cena de crime, por exemplo, tá lá o cadáver, o corpo ali no chão e não tem ninguém ao redor. E você olha para aquilo ali e faz, meu Deus do céu, e agora? É um quebra-cabeça. Aí você vai, cada dia, cada minuto vai surgindo uma coisa nova e você vai montando o quebra-cabeça. E aí eu fico, pronto, é isso aqui que eu quero ser. Então eu vou começar a estudar para fazer isso. Como é que eu faço? O que é que eu preciso? Formado em Direito eu já sou. Preciso estudar para concurso. Onde é que vem dessa apostila? Não sabia de nada de concurso, sabia como era. Aí comprei uma apostila lá, antiga, já ultrapassada, meus amigos começavam a rir de mim. Que tu vai estudar com um negócio desse? As leis já estão tudo ultrapassadas aí. Mas ninguém me orientou. Agora vocês estão brincando comigo porque eu comprei um negócio velho, né? Vou estudar por esse, depois eu vou estudar por um melhor. E aí deu certo, fui estudando, fiz uns cursos preparatórios, me juntei com as pessoas que também queriam essa mesma coisa. Né? Você tem que estar sempre junto de pessoas que querem a mesma coisa que você. Sabe, isso é importante, né? Até mesmo, por exemplo, na faculdade, a gente já começa a identificar quem tem, assim, os mesmos princípios que a gente, vai pensando parecido e a gente vai formalizando aquela amizade, crescendo e construindo, e aí, de repente, você já está ajudando o seu colega está lhe ajudando, vocês estão caminhando no mesmo ideal. Exatamente. Dessa minha turma lá, todos são concursados hoje. Olha que show de bola, cara. Todos mesmo, assim, não tem nenhum que... Quem ficou no caminho desistiu antes. Vocês têm contato até hoje? A gente tem grupo aqui, tem tudo, troca ideia sempre. Tem, esse grupo aí do tempo de concurso, né? De concurso, tem um grupo da faculdade também, mas do tempo de concurso, já foi um pouco depois, a gente tem promotor, tem juiz, delegado também tem muito, que a gente era mais da área policial, mas tem gente administrativa que trabalha na Universidade Federal, tem gente que trabalha oficial de justiça. Então, tudo uma turma que estava voltada para o concurso público. Naquela época ali, eu vou dizer a vocês que era quando? Era em 2008, 2009. E a gente até montou, na época, a gente estudava nas faculdades, as faculdades começaram a não deixar mais a gente entrar, porque a gente não era aluno. A gente se juntou, montou uma sala, fez umas cabinezinhas de estudo para poder estudar. E dessa turma minha, tem dois, né, que eu estudava mais junto com eles, a gente tem até um grupo, estudava à noite, segunda, quarta e sexta. Toda semana, Natal. Era nisso aí que eu queria entrar, aluno. Essa questão, já que a gente entrou em concurso público, dá uma dica pra galera como era naquela época, estudava à noite. Minha vida era de 3, sempre gostou de estudar só, foi em grupo. A minha vida de concurseiro é uma vida, assim, ela reflete a vida ordinária mesmo, a vida comum do concurseiro. Porque eu era concurseiro
profissional. Né? Era Olha aí, galera, perito no pega a dica, concurso, pega a né? dica. O concurseiro profissional, ele é aquele que trabalha 8 horas por dia. É. Era dedicação exclusiva. Eu ainda advogava, mas eu já não estava com aquele... Nessa época eu já estava mais advogando para empresa de ônibus, né? E estava com umas causas poucas que eu tinha ali já remanescente, né? Que ajudava ali a sair um dinheirinho de vez em quando para a gente poder se manter também. Mas eu era o concurseiro profissional, eu começava de 8 horas da manhã. Horário comercial. Horário comercial, aí até meio-dia, 2 horas de intervalo, voltava de tarde e até 6 horas. Né? E 6 horas depois eu ia para academia, dar uma treinada, dar uma corrida ali. Por quê? Porque eu fazia concurso policial e o treinamento, que tem teste físico, também tem que ter. Então a gente fazia isso. Ó. No sábado eu estudava até meio-dia e ia para praia. A minha diversão era o sábado. Show de bola. Sábado e domingo eu não estudava. Então, Ficava sentadão lá assistindo TV, relaxando. domingo era o dia eu saía para uma festinha, é o dia que a gente tinha também uma diversão, né? E aí eu fazia, 8 horas, normalmente, ou assistia a aula, né? Ou era um curso que a gente estava fazendo, assistia a aula aí de 8 às 12 e almoçava, e de tarde estudava mesmo o papel, né? A apostila, o caderno que a gente lê, o livro. Já teve, assim, no auge do meu estudo eu li 65 páginas por dia. Eu me lembro assim, já numa revisão, né? Porque você lê, marca, e depois você lê de novo. E depois você lê de novo. Então, quando você lê 3 vezes o mesmo assunto... É mastigar aquilo, né? É compreender, além da leitura, compreender o assunto. É na força mesmo, você tem que forçar. Porque tem gente que tem facilidade para decorar. Para fixar. Para fixar, né? Eu sou vencido daquela pessoa que vence pelo cansaço. Então, eu li uma vez, li a outra vez, e na terceira vez eu pegava, assim... Na primeira você pega uma parte, na segunda você pega outra parte, na terceira você fixa. Cara, eu já fiz isso muito em prova, aluna. É tipo a questão grande, aí eu leio a primeira vez, não entendi nada, repito de novo. Comecei a compreender, aí repito a terceira vez pra ter a certeza do que eu vou marcar lá embaixo na resposta. Então, pessoal, não é via de regra, viu? Cada um tem sua maneira de estudar. Mas o Luna era horário comercial, praiazinha no final de semana. Praia no final de semana. Até meio-dia. No sábado. sábado. Agora tem um detalhe, quando a gente tava assim com o edital aberto, né? Tinha um edital que tinha assim pra polícia. Na minha época teve muito concurso de polícia, assim, que a gente tava se dedicando pra isso. E aí tinha, por exemplo, o edital daqui a 2 meses, aí a gente já não tinha mais domingo. Pegava o domingo, ia pra casa de um colega, a mãe dele fazia lá uma lasanha pra gente almoçar. A gente chegava às 8h30 da manhã, 9, almoçava, voltava de tarde, era o dia todo. E aí, pessoal, no Natal, eu me lembro de Natal, estudando de Natal, dia 24 de dezembro, a gente tá lá estudando, normalmente era 3, assim, feito a gente tá aqui, né? Aí a gente estudava lei seca, ou a gente fazia questões, né? E aí no dia de Natal, eu saí de lá 7 horas da noite, 6 horas da noite. Feliz Natal. E no outro dia eu tava lá de novo. No dia do Natal mesmo, dia 25. Então, assim, é um período, né? Você não vai fazer isso para sempre. Mas você tem que abdicar de muita coisa, você tem que ter pessoas compreensivas ao lado de vocês também para dizer assim, eu entendo. Porque você se afasta das pessoas. Não é porque você não quer ver aquelas pessoas. É porque você está com um projeto de concurso. As pessoas têm que entender, né? Que você ali está plantando a semente e logo vai nascer, né? A vida do concurso não é uma vida intelectual. Se você, aquela pessoa é muito estudiosa. Porque não é assim. Você vê, vocês são jovens estudiosos, vocês sabem que o concurso é uma matéria para passar. Você muitas vezes estuda uma coisa que você nunca mais vai usar lá na vida. Verdade. Mas você tem que acertar a questão. Tem que saber. Então você vai, é o jogo. Você tem uma regra do jogo, você vai estudar de acordo com a regra do jogo. E aí você vai atingir seu objetivo. Por isso que eu sempre escolhi estudar e fazer as coisas na minha área de direito penal. Nunca fazia, até já fiz, mas assim, no meu foco saiu um concurso de direito do trabalho, saiu um concurso de... não fazia. Não estava perdendo assim o foco, né? Para não estudar também coisas que não iam me servir lá na frente. Então eu sempre foquei mais na área policial. Então, esse concurso que você fez foi para delegado, e aí você passou e veio a trabalhar direto aqui. Foi. Nessa época eu fiz, eu achei esse concurso daqui, eu já estava nesse estudo que eu falei para vocês aqui, eu já estava mais ou menos 1 ano e pouco. O concurso foi em novembro, eu estava 1 ano nessa pisada. Já tinha passado na Paraíba, assim, na primeira fase, e estava nessa pisada, já estava indo bem, já estava vendo que eu estava entendendo, né? Eu estava conseguindo fazer as questões e estava indo com umas classificações assim boas com relação
ao que se aprovava, porque assim, concurso é assim. O primeiro concurso que eu fiz para delegado foi em Santa Catarina. Aí eu saí da prova, peguei meu gabarito e vi quanto, depois saiu, né, o resultado, eu vi com quanto passou. Ah, passou com 70, eu acertei 60. Então eu fiz falta 10 questões para passar. Não é contra você, contra ninguém, você não trabalha... É contra você mesmo. É você crescer, você evoluir. E aí eu comecei a trabalhar aquela diferença que tinha entre mim e a aprovação. Qual foi a parte que eu fui ruim? Qual foi a matéria que eu estou fraco? Vamos estudar isso aqui, estudando questões de lei seca. E aí você vai, marca, cria ali uma rotina. E aí foi evoluindo. Aí no outro concurso eu já fiquei por 8. Olha aí. Aí no outro eu fiquei por 6. Aí fui diminuindo, 4. E aí um dia deu Foi certo. vencendo a distância, né? Luna, só pra Mantendo. galera entender, eu gosto sempre de pegar esse detalhe de números. Foi quantos que você fez pra... Eu fiz muitos. Fez muito, né? Fiz. Só em Santa Catarina? Não, eu fiz mais de 10 concursos. Foi mesmo? Fiz. Olha aí, galera, não desista, Não, viu? eu fiz mais. Mais de 10. E eu sabia que era eu sempre tive isso em mente. Era uma situação que eu tinha ali, médio e longo prazo. Eu nunca imaginei que o concurso ia ser curto prazo. Isso aí me deu uma tranquilidade para continuar, para não querer desistir rápido. Então eu sabia que eu ia demorar um pouco ali. Não era uma coisa da noite pro dia. E aí fiz esse primeiro, fiquei por 10, eu fiz vários concursos. Eu fiz, Santa Catarina, fiz Rio de Janeiro, fiz Pernambuco. Pernambuco eu fiz antes, né? Assim, não estava preparado ainda. Fiz na Paraíba, fiz no Rio Grande do Norte, fiz aqui no Piauí, fiz em Brasília. No Norte eu acho que eu fiz no Pará. Então a gente sai e era apertado. Rodou assim, o Brasil. Você não, às vezes você não tem aquele recurso para gastar, mas você pede ali a amigo. Eu tenho um amigo que me ajudaram, né? Tem um amigo meu, tá até viajando hoje. Já veio aqui me visitar, ele hoje é aposentado. Ele era amigo da gente até hoje, ele pagou passagem para mim. Eu vou te ajudar, que eu tô vendo que tu tá estudando. Tinha outro amigo da gente que dizia que estudava, mas ele não ajudava, porque ele fazia isso aqui, ele tá só enrolando. Mas tu, eu tô vendo que tá estudando, então quando tu precisar de alguma coisa, eu tenho umas milhas, eu vou te ajudar aqui no hotel. E aí tem a minha família que me ajudava também, claro, minha mãe e meu pai. Mas é difícil, vocês andam ali restritos. Vida de concurseiro não é fácil. Vida de concurseiro é difícil. O povo olha e chacota, né? Diz que não vai passar, né? Você não vai conseguir e tal. E eu me motivava muito com as pessoas que não acreditavam em mim. Eu tenho uma forma diferente de me motivar. Você passa a mão na minha cabeça assim, diz, tá tudo bem, vai dar certo, isso pra mim não é nada. Eu gosto quando a pessoa desconfia de mim, diz assim, não vai dar certo não. Mas não vai dar certo não, não vai dar certo não. E eu tive isso. O cara vai botando um catimba pra ti, é melhor ainda. É combustível eu vou me pra gente. fortalecendo. Eu vou dizendo, rapaz, eu vou provar esse cara aí que ele tá errado. E aí foi que eu fiz, muita gente não acreditava. Porque assim, verdade seja dita, eu nunca fui um aluno brilhante em faculdade. Né? Eu fui aquele aluno mediano. Nunca perdi cadeira, mas também nunca passei sempre por média, ficar na final. Né? A juventude, a gente não tinha aquela ideia ainda de concurso. Mas assim, nunca fui um aluno laureado, longe disso. Né? Eu era mais considerado assim, teve gente depois que eu passei, feliz, nunca acreditei que tu ia passar no concurso. Surpreendeu muita gente, né? Nunca acreditei. E aí aquelas pessoas que ficam com uma pontinha de inveja, né? Porque não teve coragem de fazer o que eu fiz, de estudar profissionalmente, como eu disse a vocês aqui, 8 horas por dia, durante 1 ano e meio, 2 anos direto, sem ver muitas vezes a família, sem estar junto das pessoas que você gosta. Tem um episódio também muito triste nessa minha preparação, é que eu perdi minha mãe, né? Minha mãe faleceu no dia 10 de janeiro, durante esse concurso de delegado do Piauí. Então, depois de um tempo que eu já estava me preparando, minha mãe foi diagnosticada com câncer, né? E aí a gente até pensei, num momento desse, você pensa em parar com tudo e deixar de fazer o que você está fazendo. Mas aí a gente teve uma conversa lá, ela me chamou e fez, você não vai deixar de fazer nada, você vai continuar, vai fazer sua vida. E isso aí é um sonho nosso, né, da nossa família. E aí eu me lembro que na época que ela tomava a mesma quimioterapia, eu ia dormir com ela. Então meu pai ficava de manhã, minha irmã ficava de tarde e eu ficava de noite, à madrugada. Isso era a minha... Dormia lá com ela a noite todinha. De manhã eu saía para ir pro cursinho. Eu sempre chegava atrasado no cursinho, eu tava com minha mãe. Aí eu me lembro assim dos olhares das pessoas fazendo assim. Esse rapaz toda vez chega atrasado. Ninguém sabe o que é que a gente tá passando. No cursinho, isso no cursinho, né? No cursinho. Eu entrava recepcionista do cursinho, olhava assim e fazia... Mal sabia ela. Não sabia, né, rapaz? Eu entrava, dava bom dia, né? Uhum. Bom dia, ela olhava assim com aquela cara assim de reprovação.
Esse menino toda vez chega atrasado. Não sabia que eu tava com a mãe doente no hospital. Cara. A dificuldade que era pra chegar ali e tal e tal. Mas é isso aí, né? A gente tenta não julgar as pessoas por causa disso. Porque você não sabe o que é que tá passando pelo outro lado. E aí tive essa dificuldade, o teste físico aqui foi no dia 6 de janeiro, a corrida, né? Passei. No dia 10 minha mãe faleceu. Mas eu ainda consegui dar essa alegria, ela já tava na CMUTI. Quando eu cheguei lá na CMUTI, que eu entrei, ela deu um grito assim, meu delegado e tal. Aí, cara, que show. Foi um negócio muito emocionante. Não, mesmo. isso serve pra motivar muita gente e até nós mesmos, né? Pra não desistirmos, né? Infelizmente você perdeu sua mãe, mas deu essa alegria e honrou ela em vida, não é? Graças a Deus. A recepcionista do cursinho tá aqui um ano, né? Parece vir chegar nela. Ei, Luna, falando aqui do teste físico, tem muita gente que reprova. Eu queria até lembrar aqui, mandar um abraço pra esse meu colega, o Marcelino. Ele já deve ter uns 60, 70 anos. Não sei direito, o Marcelino, ele é policial rodoviário federal. Luna, incrível. O cara pega uma barra, ele faz 10 barras. Incrível. Eu não faço um, acho que o Pérez não. Rapaz, eu tô querendo fazer um daqui mais pra frente, mas meu amigo, se preparar, porque não vai não. Eu acho que eu não tô fazendo nenhuma barra. Ei, Luna, é o que o pessoal sempre fala. Eu tava dando uma olhada nesse último que teve da PM Ceará, o índice de reprovados no TAF foi muito, muito, muito grande, né? E aí, é o que o pessoal sempre diz, o TAF ele tem que ser colocado como uma matéria também de estudos, né? Ao momento que você estuda ali para as matérias da prova objetiva, você tem que estar fazendo exercício físico, né? Como se fosse uma matéria ali. Né? É que nem você fazia 6 horas para academia, né? Aí? Porque assim, não tem como você esperar ser aprovado nas etapas, porque você vai ser aprovado nas etapas. Aí chegar o dia do teste físico para você começar a se preparar, você não consegue, não dá tempo. Né? Não dá tempo. A menos que a pessoa já seja aí um atleta de verdade, né? Mas a gente, o estudante de concurso, ele normalmente não é um atleta. Então ele tem que estar se preparando. Tem que estar no peso adequado, entendeu? Tem que estar uma corridinha. A minha fraqueza era a corrida. Barra eu era bom, natação eu também sempre fiz. Tem natação na civil, alguns tem, não todos. Depende de mas para delegado estado. Hoje tem? Aqui no Piauí não, mas delegado federal tem. Tem, em alguns estados tem. Mas no Piauí, para delegado do Piauí estadual, não tem. Natação não tem. Você vê que o teste físico da Polícia Federal, ele era tão pesado que ele diminuiu. Ele era 2.400, ele caiu para 2 agora a corrida. Porque reprovava muita gente. Reprovava muita gente boa. Que estava bem preparado e tal, mas que, né, não deu para treinar, às vezes por pouca coisa ali e tal. E aí eles diminuíram um pouco essa exigência, que estava muito forte. Você tinha que ter quase um Ironman lá, para poder passar. Na época foi 2.400? O meu foi. O meu que foi. A militar tá segurando aí, tá? 2.400, 2.300. Não, a minha da Polícia Civil aqui, ela foi 2, não foi 2.400, acho que foi 2. Foi 2, né? Foi menor. Mas eu fui reprovado numa corrida da Polícia Federal e era 2.400. Eu fiz 2.350. Ainda olhei assim para ir. Apitou, não deu tempo de chegar não, cara. Mas assim, morrendo, quase morrendo mesmo, não aguentava não, tava ruim mesmo. Quem ganhou foi Parnaíba, né? Vamos ver nosso delegado aqui, obrigado. E Luna, assim, eu sei que quando a gente inicia qualquer projeto, a gente vai com gosto de gás e sempre a gente tem que manter o foco. E eu imagino que quando você chegou aqui em Parnaíba, você chegou muito disposto a trabalhar e continua trabalhando, mas como é que você se vê hoje motivado, mediante a atual situação da nossa Polícia Civil, até a Polícia Militar também? Nós temos uma realidade hoje no estado do Piauí que é vergonhosa por conta até mesmo do sucateamento que as polícias se encontram. Não é a culpa da polícia pelo fato dela ser a polícia. É culpa, na verdade, a falta de investimento do governo em relação a isso. Como é que você vê essa situação, quando você chegou e como hoje ela se encontra? Assim, é muito difícil, né? A gente vê, desde a como você está fazendo aí nesse tempo, né, que eu estou aqui, a gente consegue perceber algumas melhoras. É verdade, a gente consegue perceber algumas melhoras, assim como tipo, a quantidade do número de delegados aumentou da minha época para cá, mas aumentou muito pouco, né? Então assim, é uma melhora muito quase imperceptível. Compensação, a maioria das coisas ou está estagnado ou está pior. Né, ou tá pior. Você vê aí, por exemplo, a quantidade do efetivo da Polícia Militar. A Polícia Militar, isso aí eu falo porque esses dias mesmo eu estava de plantão na Central e chegou um policial militar que a gente chama de antigão, o antigão, que é aquele policial que tem de 20 anos já de polícia, já passou. Aí ele citou uma cidade dessa, a gente falando disso aí, a viatura quebrou,
e o carro é velho, sabe? E você não tem condição, e o 190 não dá certo, a população liga, ninguém consegue falar com 190. E a gente, rapaz, como é isso? Por que isso? Ele fez, olha, delegado, ele até citou a cidade, eu não me recordo qual é, mas cidade pequena. E ele disse, ó, há 15 anos atrás, nessa cidade, eu era policial militar lá quando eu entrei. Era eu e outro. Tinha 2. Agora só tem um. Como é que uma cidade só tem um policial? Cara, é um Eu absurdo. vi esse caso na internet mesmo. Como é que uma cidade... O que é que esse cara... É até perigoso pra ele. É até 11 perigoso. mil habitantes, né? Essa do Piauí? 11 mil Parece que habitantes. eles fazem aí, bota 2, aí faz uma escala, aí um fica uma semana, o outro fica outra semana. Era um absurdo isso. Rapaz, Aí, isso aí é uma brincadeira. Isso verdade. Isso não é realidade, isso não é verdade. Não pode. Como é que a pessoa vai? Imagina aí, o cara, eu vi a cena, ele querendo separar uma briga de casal. Eu vi esse vídeo. Só um policial para separar uma briga de casal. Veja. Maria da Penha, uma ocorrência de Maria da Penha. Ele não consegue dar conta do negócio, ele não consegue conduzir para a central, ele não consegue algemar, parar aquela pessoa está com uma faca ali, isso é um perigo para a vida do policial. Enquanto ele coloca o cara lá atrás e vai pra direção, o cara foge lá atrás. Realmente. Se a família se juntar, às vezes tem esses casos aí, dá uma primo, pisa, pai, filho, dá uma pisa no policial, fica o policial humilhado lá, desmoralizado, porque quando você desmoraliza o policial, você desmoraliza o Estado. O Estado, verdade. Então fica toda aí aquela bagunça, porque não tem investimento. Né? Não, isso não é novidade, é uma coisa de anos. E inclusive, inclusive, por exemplo, hoje, a gente estava até falando agora há pouco da realidade que nós vivemos no Brasil. A falta de investimento em segurança pública, em contrapartida, a própria população, quando vê o policial, tem medo do policial, não vê no policial a figura de uma pessoa que está ali para contribuir, para ajudar, para auxiliar. Né? O caso lá que você tinha falado... A cultura nossa do Brasil é diferente, né? Você vê que nos Estados Unidos o policial ele é herói. Aqui a gente tem muitas pessoas que respeitam os policiais, né? Mas também tem aquelas pessoas assim que às vezes é cultural, né? Você tem pessoas aqui, a gente sabe disso, que prega aquela cultura da bandidolatria. Sim, isso, que ela transforma o bandido no herói. Isso o mesmo. bandido é a vítima da sociedade, quando não existe isso de jeito nenhum. O bandido é o criminoso. A vítima é a vítima. O bandido sempre é a parte ruim. Tem a vítima lá, não tem outra vítima. Aí eles esquecem esse pessoal, essa turma aí, eles esquecem a vítima e pegam o bandido e traz pro papel de vítima. Por quê? Porque eles vivem entre bandidos. É verdade. Então ele não pode dizer que o bandido é o cara ruim. É. Se ele vive entre bandidos, como é que eu vou dizer que o bandido é o cara ruim? Então o bandido não é ruim, é vítima da sociedade, o bandido tem vários direitos, merece uma nova chance, uma quarta chance, uma quinta chance, uma 10ª chance. É igual a Amanda lá do... Nem sempre é mal, né? O bandido a Amanda Klein lá da RTV. Cara, assim, o presidente Bolsonaro, ninguém aqui que me conhece, por exemplo, vai achar estranho eu falar dele porque é o meu presidente, né? Mas ele já tentou... É o nosso, né? Então, assim, ele já tentou modificar com o pacote anticrime, aumentar a questão do excluente de licitude para o policial, né? Porque tem situações onde o policial às vezes tem medo de agir por conta da retaliação que pode vir depois. E outras coisas, né? Aquele pacote dele foi totalmente desconfigurado lá no Congresso. Né? Ele tentou trazer penas maiores, ele tentou tirar benefícios de bandidos, criminosos, contumazes, repetitivos, aqueles reiterados, mas terminou que fizeram de um jeito ali, recortaram e não ficou legal. Mas é importante que você falou agora, a gente pode fazer uma comparação da criminalidade, né, a nível nacional, a nível Brasil e a nível Piauí. Você vê, para você ter uma ideia, o Piauí, 2019 aí, ele teve 30 homicídios. O Piauí não, Parnaíba, em 2019 teve 30 homicídios. 2020 para 2021, ele teve 30. 2021 ele teve 90 quase. Já em tempo de pandemia aqui. Em tempo de pandemia. Foi depois da chegada das facções. Então que as facções já sempre estavam aí, né? Agora que elas se revelaram. As facções estão aí já faz tempo. Não é de agora. E aí as facções, começou essa matança aí, nessa briga pelo tráfico, né? Ele tem um projeto, essas facções ele tem um projeto. Projeto Piauí. Vamos pro Piauí porque lá é uma beleza. Lá a polícia é sucateada. Lá, na época, até a época, o ex-secretário de Segurança
dizia que não tinha facção aqui no Piauí. Meu Deus do céu. Ele dizia, não tem, o homem lá de dentro, sabe? Verdade. Não tem. A gente não podia dizer que tinha. Negava a realidade. Negava a realidade. Luna, e essa facilidade de entrar droga aqui dentro, né? Facilidade de entrar, um estado que é abandonado nesse setor de fiscalização nos pontos, não tem porto nos pontos, né? Não tem, você vê aqui que tem um porto aí, chega de todo tipo, de todo lugar, chega por via terrestre, chega por... Aí eles fizeram, aqui o Piauí é muito bom, vamos lá dominar isso aí. É bom demais. Tá terra de... Não tem ninguém, não tem ninguém. Aí vieram, quando vieram agora fez, peraí, agora é meu. Aí o outro fez, é meu não, é meu. Aí começaram a brigar entre eles, porque é lucro demais, vale muito a pena, assim, para o bandido. E aí eles estão brigando por causa disso, aí começou um matar o outro. Na época a gente identificou isso muito no começo. O delegado Igor Gadeira, que é o delegado de homicídio, foi lá, eu era o regional, ele me mostrou, fez, novembro, dezembro, isso foi em janeiro, ele foi lá na minha sala, disse, alguma coisa está estranha aqui, as pessoas estão se matando, são rivais, todos são traficantes, ou tem alguma passagem, tá? E aí ele conseguiu identificar isso aí, a gente levou lá para o pessoal que poderia fazer alguma coisa, mas ninguém fez nada, aí continuaram negando. E aí foi o que aconteceu, a gente verificou nesse ano agora passado, você vê, o Brasil como um todo, ela diminuiu a criminalidade. No nacional, né? No nacional, o Brasil como um todo diminuiu para cerca de 8% de homicídios, né, de crimes, que essa taxa de criminalidade ela é medida com base nos homicídios. Crimes violentos, chamam letais intencionais, os crimes violentos letais. Aí verificou-se que no Brasil houve uma queda. Na maioria dos estados brasileiros houve uma queda. Só aumentou aqui no Piauí. Piauí aumentou. Em contramão do Brasil. Aí você faz. Por mais que tenha essas leis fracas, por mais que o sistema criminal, de justiça criminal, seja fraco, seja sem... não tenha resultado prático, por mais que não se crie vagas na penitenciária, o Brasil diminuiu porque o Piauí aumentou. Tem alguma coisa estranha. Aqui tá pior. Aqui estão fazendo coisa errada. Não tá dando certo, né? Então isso aí é fácil constatação, os números falam. Não precisa ser um especialista, feito esses especialistas que tem aí, que são feitos essa Amanda Klein, né? que se mete a ser especialista de nada, é especialista sem ser especialista em nada. E você vê, com o próprio número, você vê, olha, no Brasil aumentou, no Piauí, no Brasil a criminalidade diminuiu, no Piauí, no mesmo ano, aumentou. Então esse aumento ele é dobrado, porque se um desce e o outro sobe, são duas. Você então, tem que juntar o outro desceu e aumentar o seu também. Então é o dobro. Luna, a realidade política, ela influencia muito nisso? Decisões políticas? Com certeza, claro que sim, porque assim, a polícia ela é vinculada ao executivo. Né? Então, em outros estados, outros países é diferente. A polícia às vezes é vinculada ao judiciário, às vezes é vinculada ao Ministério Público. Mas aqui não, ela é vinculada ao executivo. Então, nosso chefe final é o governador do estado. Né? É o governador. Aí você vai, abaixo do governador tem o secretário de segurança, que é quem cuida de toda a segurança, incluindo polícia civil, polícia militar, policial penal. Esse também é um cargo político. É indicado pelo governador. E aí vai descendo, né? O secretário junto com o governador indica o delegado geral, e aí o delegado geral indica os delegados regionais. Tudo isso é cargo político. Deveria ser o quê? Técnico, né? Deveria ser pessoas que... Existe hoje, por exemplo, retaliação quando, por exemplo, um delegado, alguém se destaca nesse meio e o sistema não quer esse destaque, pode haver sim, acontecer? Com certeza. De forma velada, né? Porque ele sempre coloca de uma forma velada para não ficar uma coisa assim tão clara. Mas você consegue comprovar vários tipos de perseguição com atos administrativos. Por exemplo, você era um cara querido, você trabalhava ali, aí você de repente saiu daquele sistema porque você não concorda com aquelas políticas adotadas. Aí eles começam a negar os seus direitos. Você vai pedir férias, ele nega. Você faz uma publicação na rede social, ele manda você para a corregedoria. Nunca mandou, agora manda. Então você está vendo que ele tem uma perseguição, né? Nunca mandou, então nunca lhe incomodou quando você era do lado deles. Ele não mandava, agora manda. Certo? Então você consegue, através de atos, né, comprovar perseguição.
Isso aí, e você que é um grande estudioso do direito administrativo, você sabe que o ato administrativo ele tem que ser motivado. Quando você desvia a finalidade do ato administrativo, você torna o ato nulo. Verdade. Então, quando você nega um direito a um servidor, ou você deixa de dar aquele direito que ele tem, ou modifica aquilo ali, por questões pessoais, por questões políticas, aquilo ali é nulo, de pleno direito. Então, ainda há isso. E a lei, o Estatuto da Polícia do Servidor, ele traz alguns artigos ali que diz assim, você não pode, abertos, né? Tipos abertos. Aí ele faz assim, eu tenho aí umas que eu estou respondendo aí diz assim, trazer, você causou, eu não vou me lembrar o termo exato, mas é tipo assim, você causou vexame para a instituição, né? Aí eu fiz, foi o que eu fiz para causar vexame. Aí você causou vexame. Aí eu falei, peraí, aquele fulano de tal lá, ele é denunciado por prevaricação, ele é denunciado por corrupção e tá lá, Ele não nunca causou vexame. vexame. Aí Isso é bonito, né? Isso é bonito. Aquele outro lá foi preso por causa disso, preso por causa daquilo, também não causou vexame. Histórico. Aí tem aquele outro lá que fez isso, que foi criminoso, fez aquilo, responde o processo criminal. Não estou dizendo aqui que é situação que eu acho, não. É que responde. Tem denúncia. Tá nos autos. Tá lá. E aí essa pessoa essa é legal. Ruim sou eu, porque eu fiz uma publicação que eu não gostei, que eu estou insatisfeito, né? Aí eu sou o cara que traz prejuízo para a imagem, sabe? Quando a gente sabe que a verdade é outra. Vocês sabem, vocês são da cidade aqui, sabem que o nosso trabalho aqui é muito reconhecido, foi muito reconhecido. Sim, é verdade. Nós temos índice aqui, batemos recorde de prisões e de operações durante o meu tempo aqui. Então, assim, a sociedade é aquela história, isso aí é tipo dessa narrativa, dessa turma aí, né? Eles fazem uma coisa totalmente inversa. Eles criam uma situação totalmente inversa. Acuse-me do que você é. Exatamente, pronto, você disse tudo agora. E aí eles tentam criar, me eleger assim, ou uma ou outra pessoa que é contra, eles elegem como inimigo, e aí, meu amigo, é só que ela paga. O que foi, Luna, que aconteceu de fato para motivar naquela época? Foi em mídia em todo lugar aqui, em Parnaíba todo mundo falava, teve um delegado aí que pediu para sair. O que foi que aconteceu de fato? Naquela época eu pedi para sair da chefia, né, da regional, assim, a gente já vinha sofrendo aí algum tipo de discordância, né? Você é um gestor, você trabalha para a gerência maior e vai subindo assim, e aí você tem que estar alinhado com aquele pessoal. Se você não está alinhado com aquele pessoal, você tem mais sentido você estar ali. Então, se eu trabalho e eu sou um técnico, como policial, como delegado, eu trabalho para qualquer pessoa. Não quero saber qual governo. Eu quero que ele me dê condições. Porque eu sou policial. Você tem uma missão para fazer. Eu sou um servidor público. Eu quero que ele me dê condições. Você me dá condições, eu trabalho. Você pode ter certeza que acontece o que aconteceu aqui na nossa época. Muito trabalho, muita prisão, muita operação. A Polícia Civil em evidência o tempo todo. A gente toda semana estava em... Verdade, é verdade. Os grupos aí de WhatsApp era a cara do Luna direto. Era a Polícia Civil em evidência o tempo todo. Prisões, prendemos homicídios, prendemos tudo. E aí o que acontece? Chega um momento ali que você vê que algumas pessoas que estão ali na gestão, com aquele poder de poder fazer alguma coisa, eles não estão interessados na segurança pública, né? Eles não estão interessados. Então eles fazem modificações de lotações, por exemplo, que são pessoas que não têm capacidade. Então você acha assim que, para a visão deles, o quanto pior, melhor? Veja, para algumas pessoas sim, né? Para algumas pessoas sim, não são todas. Temos pessoas boas, assim, técnicas também, que querem contribuir, mas são barradas, eles param ali quando acontece isso aí. Então você não consegue desenvolver o trabalho. Você tem vontade, a equipe da gente estava muito motivada na época, né? A gente, assim, quando tinha a operação estadual, a gente prendia mais do que Teresina. Olha aí. Ele fazia aqui, Parnaíba aqui, ó, você vê, nosso equivalente aqui é Picos, né? Que Parnaíba é a segunda cidade maior, Picos é a terceira. Picos, perto da gente aqui, Picos é uma cidade sem nenhuma relevância para a polícia, porque o que a gente prende aqui perto do que Picos prende é quase a mesma coisa, quase nada. Eles estão ali lá por último, entendeu? Quando deveria ser, tem estrutura, tem a mesma estrutura que a gente tem aqui, tem a mesma quantidade de policiais. Então, se você for comparar, você vê a diferença. Porque aqui a gente trabalhava muito, era de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Você tem uma ideia, ó, nessa época, nós teve em 2 meses seguidos, aqui a gente fez uma estatística, eu me lembro aqui, que
2 meses seguidos, a gente prendeu 88 pessoas. Polícia Civil, só Polícia Civil, sem ajuda de ninguém, só nós. Não é a polícia ostensiva que é a PM. Não, por cumprimento de mandado. 88 mandados. Tudo judicial. Não é flagrante, não é a Polícia Militar levando, que a Polícia Militar também prende muito aqui em Parnaíba. Né? Não é a rodoviária levando, é Polícia Civil. Investigação da Polícia Civil, através de quê? É o estrito cumprimento do dever legal, né? Tudo dentro assim, ó, começa com o BO, e aí você faz aquela investigação até que chega o mandado de prisão. Então a gente tinha ali, em 2 meses a gente conseguiu prender 88 pessoas. Isso aí foi um recorde incrível aqui. Você tocou agora nesse assunto e eu lembrei aqui de outra coisa que leva a isso, que é exatamente essa questão das investigações. Quando elas de fato acontecem, você tem um resultado, não é? Por exemplo, eu participei de um congresso, né, onde o palestrante era você, né? E aí foi dada a oportunidade para falar sobre o direito penal mínimo. E a gente sabe que hoje na nossa realidade, assim, a justiça passa a mão, né, em cima do bandido que a pessoa considera até vítima da sociedade, porque a sociedade é opressora, etc, etc. Mas assim, se nós tivéssemos, como naquele caso que você apresentou no vídeo, do rapaz lá em São Paulo, foi em São Paulo, né? Foi. Que ele assaltou o casal de namorados e depois matou o namorado da moça. Ele tinha 10 passagens pela polícia. Então, se ele tivesse sido preso. Explica pra nós, por favor, o que é o direito penal mínimo, o máximo, e por que assim hoje nós temos essas visões. Não, assim, com relação a essa parte conceitual aí, é importante que a gente entenda que a importância mesmo do direito penal ela tem que ser mínima. Por quê? Porque o direito penal ele não pode atuar em qualquer situação. A gente tem outros ramos do direito. Né? A gente tem o direito civil. Você tem um problema no seu casamento, divorciar, vai se divorciar, resolve no direito civil. Administrativo. Você tem ali um problema de trabalho, você foi demitido, resolve no direito do trabalho. Você tem um alvará da prefeitura que você quer tirar para poder ter um negócio, aí você vai lá no direito administrativo e resolve. O direito penal não é para cuidar disso. O direito penal ele vai cuidar da coisa mais importante do cidadão, que é a liberdade dele. Então, por que a liberdade que eu falo? A liberdade no sentido de retirar a liberdade do criminoso. Certo? Então, o direito penal, para poder retirar a liberdade do criminoso, ele tem que atuar numa situação muito importante que aquela pessoa fez. O que é que ela fez? Ou ela roubou, ou ela tirou o patrimônio de alguém, ou ela tirou a vida, ou ela tirou a liberdade daquela pessoa. Então, o direito penal ele não vai atuar em qualquer seara da vida, só na mais importante. O direito penal ele serve para proteger os bens jurídicos mais importantes. Não é qualquer bem jurídico. Então, como eu disse, a sua rescisão contratual você não é uma coisa tão importante para você. É importante, mas não tanto. Você tem uma outra área específica do direito para aquilo, então você vai pegar aquela situação do direito penal e não vai cuidar daquilo. Vai cuidar o quê? Por exemplo, a pessoa ameaçou você dizendo que não vai lhe pagar a sua verba. Aí o direito penal já se interessa. Você vai se divorciar, mas ao invés de você se divorciar, você também agride a sua esposa. Aí o direito penal aí tem interesse também aí. Certo? Então ele só atua nas partes mais importantes. Por isso que ele tem que ser duro. Por isso que ele é duro. E tem que trabalhar com prisão. Ele não vai trabalhar com aconselhamento. Imagina, o cara matou o outro, chega lá no direito penal, o direito penal fala, meu filho, que coisa feia. Não faça mais isso. Isso não funciona. É aquele caso lá de São Paulo que o cara tinha 10 passagens, veja, 10 passagens e continuava roubando. Até que matou. Quando a pessoa tem 10 passagens registradas na polícia, é porque ele tem mais de 100. É mesmo? Porque não tem como. Quantos crimes ele fez ali sem ninguém saber? É o que chama cifra negra. São crimes que ninguém sabe. Então, para ele ter 10 passagens, ele fez mais de 100. Aquele caso específico, ele começou a praticar crime com 12 anos. Mas, por direito, com 12 anos não é crime, né? Era menor infrator. É infração penal. Ele muda o nome. É aquela história que a gente conversou. Ele muda... Olha, é uma pessoa que está em conflito com a lei. E aí ela não é crime, não chame ele de criminoso. Infrator. Você está ferindo um direito dele. Menor infrator, mas é um criminoso. Com 12 anos ele começou a praticar crime. Aí, 12, 14, 24 anos matou uma pessoa. O cara de joelho, ele foi lá e atirou. Aí, se o direito penal é duro, como deveria ser, como é nos outros países, no primeiro crime ele era preso. Se ele tivesse preso, já tinha evitado 9 crimes. 9 que a gente sabe. Então veja como teria sido bom para a sociedade. 9 crimes e uma vida estava aí, o cara estava aí. Com a namorada, com a família. Entendeu? Aí o direito penal, não. Aí vem esse povo aí do blá blá blá, do mimimi. E não, coitado, bichinho de quê? É um criminoso tem que ser tratado como criminoso.
Não tem aquela história de criminoso bom é morto, criminoso não. Criminoso bom é o criminoso julgado. É verdade. Processado e julgado. A justiça tem Ou que ele funcionar. é inocente ou ele é culpado. Se ele for culpado, ele vai preso. Cumpra a pena É dele. diferente, veja, aqui ó, a gente tem 200 instâncias. Ninguém nunca transita em julgado. Tu é processado aqui, aí vai pro TJ, depois vai pro STJ, depois vai pro STF. Até hoje tem essa discussão política da prisão de segunda instância, etc. A prisão era permitida antes, né? Aí pra soltar o bandidão maior lá do... Né? 19 dedos. Eles mudaram o entendimento. Porque era permitida prisão em segunda instância. Aí só que era muito apertado o voto no STF. Era 6 a 5, negócio assim. E aí pra soltar, aí chegou até o STF o caso do bandidão Mor, né? Do nosso país. O chefe da quadrilha. Que acabou com tudo aqui, não sei como a gente conseguiu sobreviver àquele bandido. Mas chegou o caso até o STF. O STF pegou, a ministra lá pegou e mudou o voto. Ela era o fiel da balança. Era 6 a 5, ela mudou, foi pro outro lado. Aí ficou 6 a 5, só que pro outro lado. Foi. E aí soltou o bandidão e soltou meio mundo de gente bandido porque veio o efeito cascata. Sim. Efeito Foram colateral. várias pessoas. Efeito dominó. Foi a desgraceira para nós brasileiros aquilo ali. Porque os bandidos foram tudo pra rua. Quer dizer, eles não pensaram só no bandidão. Aliás, eles pensaram só no bandidão, mas a atitude deles desencadeou um fenômeno que mudou, inclusive, a própria estrutura da nossa sociedade. Você tem aí meio mundo de bandidos hoje soltos por conta da decisão. Por causa disso. E aí existe uma proposta de emenda à Constituição, né? Para que a prisão seja feita na segunda fase, na segunda instância. Falando nisso, Luna, você falou de decisão judicial e eu ia tocar nesse assunto mais na frente, mas como você tocou agora, o que é que você acha sobre o ativismo judicial? O que nós temos visto nitidamente esses últimos dias? Veja, o ativismo judicial é uma da pior praga que tem no nosso país. É quando o juiz ele quer fazer um papel que não é dele. O juiz ele quer ser mais do que ele é. Tem juiz que acha que é Deus, né? Eles acham que é Deus. Então, eles querem fazer mais do que ele pode. O STF para eles é o Monte Olimpo. Deve ser um lugar de... Né? Você vê assim, tem juiz que consegue, a grande maioria, graças a Deus, né? Eles se contêm. Porque o juiz ele tá ali para decidir aquele caso. Né? Ele não pode deixar de decidir, ele tem que decidir. Mas ele não pode legislar. Só quem pode legislar são as pessoas que são eleitas pelo povo. São os O juiz legisladores. não é eleito pelo povo. Porque ele tem que ser, para legislar tem que ser eleito do povo. Porque as leis são retrato da sociedade. Exatamente. A gente não pode escolher uma A nossa política ela é representativa. Exatamente, é retrato da sociedade. Então quem é os políticos? Os políticos são o povo. Os políticos parlamentares que fazem as leis são o povo. Então eles ali vão retratar o que a sociedade pensa. E as leis é isso, as leis são com base nisso. Aí chegou o juiz do Supremo, e a gente tem vários casos. Né? Você viu o caso do aborto. O caso do aborto é um absurdo. Aquele ministro lá, o Barroso, ele descriminalizou o aborto até 3 meses. É um absurdo. Isso não tem na lei. No Código Penal não tem isso. Não existe. No Código Penal não bota prazo. Eles criam novas leis, novas pechas jurídicas. Lá no Código Penal ele traz o que é o aborto, né? Expelir o produto da concepção. Não diz a partir de qual prazo. Então, a mulher tem que estar grávida. No momento que ela está grávida, cientificamente comprovado que ela está grávida, ela não pode fazer isso. Isso é um crime, certo? E aí, lá mesmo, ele tem algumas exceções. Se for vítima de estupro, não sei o quê. Aí ele trouxe lá e colocou assim, não, eu acho que até 3 meses ela pode. Ora, ele está legalizando o aborto até 3 meses. Com certeza. Ele não pode fazer isso, ele não é legislador, ele é juiz. Era para julgar um caso e não para legislar. Então o ativismo judicial nesse aspecto, ele é em qualquer aspecto, na verdade, porque o juiz não pode ultrapassar o julgamento e criar norma. Ele está julgando um caso, ele criou norma para todo mundo, para nós. Sim. A gente tem visto que tá muito na mídia, né? O caso do deputado federal Daniel Silveira, né? Recentemente o Alexandre bloqueou as contas da esposa dele. Veja que legalidade. Vamos lá, falando do ponto de vista jurídico, do início do processo até o julgamento. Tá correto? O STF ser réu, ser investigador e ser juiz, pode ser concentrado numa figura só. Isso é o maior absurdo, é a maior ilegalidade que a gente existe no nosso mundo atual, aqui dentro do Brasil.
é o inquérito da fake news, né, que é o inquérito do fim do mundo, chama até a doutora aí, um juiz e uma promotora publicaram um livro denominando de inquérito do fim do mundo. Porque é um negócio tão absurdo que não tem uma lei que você diga assim, não, isso aí tem respaldo. Eles tentaram respaldar ali com o regimento interno do Supremo, mas o regimento interno não diz aquilo. O regimento interno diz assim, se você... um crime que aconteceu dentro do Supremo, o Supremo pode ter a iniciativa de fazer o inquérito, iniciar o inquérito, iniciar, dentro do Supremo. Ele pegou esse artigo e botou dentro do Supremo, como se o cara que pegou o celular lá no Amazonas estivesse dentro do Supremo. Aí fez uma interpretação, como é internet, é como se fosse dentro do Supremo. Qualquer lugar é como se fosse dentro do Supremo. Entendeu? Aí criou um negócio que ele é tudo. Ele é a vítima, ele é o investigador e ele é o julgador. A sentença dele é completamente imparcial, né? Isso é contra todos os princípios do processo penal. O processo penal ele não pode ser assim. Isso é uma coisa de ditaduras antigas. Quando a gente criava a investigação para prejudicar o inimigo. Verdade, é verdade. Eu tenho um inimigo, eu quero lascar meu inimigo, então eu vou fazer uma investigação. Igual o Davi mandou o homem lá pra frente de batalha, sabendo que ele ia morrer. Sabendo que ele ia morrer. O cara já faz É. aquilo certamente para prejudicar, sabendo. Aí você vê que a gente tá nessa situação. Você vê vocês falaram aí da conta, né? Bloquear a conta, a pena é pessoal. Cara, é um absurdo. A pena ela é pessoal. Imagine se minha mãe, sua avó, sua tia fosse pagar pelo que você faz. Imagina a mãe do criminoso que a gente vê, né? O coitado da mãe do criminoso tá lá sempre. Se ela pudesse, ela até faria isso, que a gente sabe que mãe é mãe, mas as outras pessoas que não tem nada a ver com você fosse pagar pelos seus crimes. E falando nisso, dessa maneira ele também não pode abrir legalmente, então, por entendimento, como é que a gente chama? Jurisprudência, não é? Outros juízes adotarem também isso, porque se ele, por exemplo, usa a esposa do investigado, do réu, para ser punida, por que outros juízes também não podem fazer isso? Não, em tese sim, porque ali é a corte máxima. Né? A corte máxima ela traz o julgado dela, deve ser seguido. Muitas vezes não obrigatoriamente, né? O que é só obrigatoriamente são as súmulas vinculantes. Mas assim, qualquer entendimento ali serve de base para você, no primeiro grau, no juiz de primeiro grau, você argumentar. Aí eles estão criando teses mirabolantes para poder justificar os absurdos que eles estão fazendo. Eles rasgam a Constituição e a doutrina também, né? Inventando. Tudo. O que está acontecendo hoje no Brasil, no Supremo principalmente, né? A gente vê assim, são situações tristes mesmo, triste porque não tem como a gente acreditar nisso. Isso é impensável. Ninguém nunca pensava numa situação dessa, mas você vê, foi tomado ali por um viés ideológico e o juiz não pode julgar de acordo com a ideologia dele. Ele tem que jogar de acordo com os fatos e com o direito. Sabe uma coisa que eu fiquei feliz? Eu sempre, quando eu discutia política, até porque isso também é política, não é só justiça, é política, né? Mas aí eu falava para as pessoas, cara, isso é um absurdo, eu não consigo acreditar que não tem ninguém que possa pensar como eu. E quando o Cássio Nunes ministrou o voto dele lá, Luna, eu pulei dentro do quarto, digo, tem alguém que pensa como eu, entendeu? Simples, ele foi, no voto dele pra mim foi um voto maravilhoso, foi perfeito. Ele disse, olha, o máximo que o Daniel Silveira fez foi soltar bravatas de qualquer pessoa zangada. Você vê ali que talvez ele se excedeu, né? Você vê ali e tal. Mas o parlamentar ele tem a imunidade parlamentar. É assegurado. Ele pode falar a asneira que ele quiser. Sempre foi assim. A gente percebia que era algo tão pessoal ali que quando ela tava lendo lá os autos, aí chega a falar o xingamento cabeça de ovo, ele mesmo ri, cara. Ele mesmo ri. Não parece brincadeira. Ele mesmo ri. Você vê, é um assunto a mais alta corte do país. Tá perdendo tempo com uma bobagem dessa, porque um chamou o outro de cabeça de ovo. Porque mandou virar o guardião da Constituição. Era para estar preocupada com coisas realmente importantes. Com que afeta a população. Aí tá lá o cara porque tem um ego, uma vaidade que não cabe nele, né? Querendo fazer uma vingança. Porque o outro deputado disse que o cara tem cabeça de ovo. Que o deputado também tem, que ele também é careca. É verdade. Então, veja, é um negócio assim que é tão. A gente. Não tem como você aceitar uma coisa dessa. É um absurdo tão grande
que a gente parece que não tá vivendo isso. Parece tá que vivendo. não, vou acordar, vou me beliscar aqui e vou ver que isso aqui é um sonho, foi uma brincadeira. Porque o Supremo Tribunal Federal, preocupado com esse tipo de coisa, isso é um absurdo. Verdade. Então, pessoal, já que a gente tá falando dessa questão de caso, Daniel Silveira, o Luna, né, como delegado aqui, foi responsável por grandes casos. Teve o caso lá do Janes, né, isso, aquele também caso do Detran. Fala um pouquinho mais pra gente aí, Janes, esses dois casos. Repercutiu muito aqui na cidade de Parnaíba, né, você que tava à frente das investigações. Foi. A gente fez, como eu disse a vocês, a gente sempre... quando eu chego na unidade, na delegacia, eu pego as coisas assim e falo, vamos começar a trabalhar. E a gente arregaça a manga e vai vendo o que é que tem. Porque já tem muita coisa antiga. E depois o que chega a gente vai fazendo também. A gente não... O caso, porque eu sou conhecido por causa disso também, né? Caiu o caso na minha mesa, eu não quero saber o que é. Eu não quero saber se tem suspeito. Eu quero saber resolver. Porque a polícia, ela investiga fatos. Ela não investiga pessoas. Você começa aí, não é o Alexandre de Moraes que faz isso. A gente faz de acordo com a lei. Então, ó... Aí lá na frente surge uma pessoa, né? Ou é importante ou não é, não sei, não quer saber quem é. E na minha história eu tive muito problema por causa disso, porque desde o começo a gente vem fazendo isso. Às vezes é um filho um parlamentar, às vezes é um figurão, às vezes é um empresário. Não quero saber, cai na minha mesa, a gente vai. E a gente teve esse caso do Detran, que muita denúncia, né? Você não consegue fazer um serviço, você vai para o Detran tentar tirar uma carteira, você não consegue. O cidadão passa, você paga uma taxa, o Detran é um órgão arrecadador, e você não consegue, e aí a gente foi vendo e descobriu que tinha um esquema de corrupção lá dentro. Na época a gente conseguiu fazer essa operação clone, a gente prendeu 6... Operação clone, verdade, eu lembro. 6 pessoas, né, que se passavam ali, nem eram despachantes, se passavam por despachante, mas que... cobravam e faziam os serviços que nunca existiam. Não tinha nenhuma fiscalização, então a gente conseguiu, deu uma melhorada, né? Deu uma melhorada lá nessa parte aí. Com relação a esse caso, Janes, você falou, eu estava à frente da regional e nessa época o delegado Igor estava de férias. Infelizmente acabou acontecendo, né, o homicídio do empresário Janes. E a gente iniciou a investigação, começou ali... Foi uma sexta-feira, eu acho. Começou desde aquele dia, né? Porque é um caso que chocou. Chocou mesmo. Verdade. Eu passei na rua no momento, acho que pouco tempo depois do crime já tinha acontecido, eu fiquei, assim, realmente chocado. Foi algo que mexeu mesmo. A Parnaíba Inclusive, parou. o próprio pastor Mauro Silva, que era parente do Janes, né? Eu liguei, pastor, o Janes, mesmo da família, ele disse, Tex, nem eu tô sabendo ainda o que é que tu sabe. Então foi um negócio assim que pegou todo mundo de surpresa. Inclusive, um abraço pro pastor Mauro Silva, um abraço pra você. Nos acompanhando aí, um abraço, viu? Pois é, e aí a gente iniciou aquela investigação, uma investigação muito difícil, porque eram pistoleiros, né? Pistoleiros profissionais, e a gente começou catucando, pegando as coisas. E aí eu montei uma das maiores operações que a gente já viu aqui. Inclusive, viu, Tex, lá no Congresso, né? Quando o Márcio Mourão, advogado, foi falar ali, que ele falou, ele me cumprimentou, ele disse, o delegado Luna, o delegado das grandes operações, porque a gente já ficou conhecido desse jeito aí perante ele. Mas aí a gente montou uma operação em 3 estados, né? A gente conseguiu identificar o executor, né? Todas as pessoas envolvidas ali naquele crime ali. E aí a gente montou uma operação no Pernambuco, em Alagoas, aqui no Piauí, conseguimos prender nessa época 6 pessoas. Né? Conseguimos depois fazer a Operação Sicário 2, conseguimos arrecadar documentos importantíssimos, inclusive comprovantes de pagamento, situações em que a gente verificou aí os pagamentos que foram efetuados para os criminosos. E o crime hoje ele está, ainda falta, né? ainda está sob investigação, mas aquela parte ali a gente conseguiu solucionar o crime, né? Porque a gente conseguiu dizer por vários elementos quem praticou o crime. Então foi muito bom, foi uma investigação muito boa. Eu passei 10 dias em Pernambuco. Quando a gente começou não só em Pernambuco, quando a gente começou a puxar ali e viu que tinha gente de Pernambuco e de Alagoas envolvido, né? A gente, na época, eu entrei em contato diretamente com o secretário de Segurança Pública, Coronel Rubens, e relatei a necessidade de ter que ir lá
E ele autorizou imediatamente e a gente já organizou, já foi. E lá a gente conseguiu trazer os elementos que a gente precisava, né? A gente fez uma parceria muito boa com as polícias de lá Então também. foi assim, uma cooperação mútua, né? A gente chegou lá, a gente foi muito bom receber. Eu sou muito bem recebido no lugar que eu vou. Show de bola. Eu tenho muito conhecimento. Graças a Deus. Eu tenho Show muito de conhecimento. bola. Recentemente eu ganhei até uma homenagem, tá na minha ficha, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, pelos relevantes serviços que a gente prestou Show de no bola. caso dele lá. Então a gente se dá bem com todos os... Galera, então o parnaibano tem que se sentir um privilegiado, Não, viu? com certeza. O caba tem um currículo aí, viu? Bacana. É fruto do trabalho. A gente também trabalha e a gente tem muita sorte de ter equipe boa. Porque sozinho você não consegue, né? Sozinho você não consegue. E a gente Verdade. consegue trabalhar e motivar a equipe sempre é determinada também. Você vê, a gente passou aí 10 dias viajando, teve um dia que a gente viajou 25 horas direto, sem dormir. Quer dizer, Acredito. revezava, né? Uhum. Mas sem parar no hotel, sem parar em lugar, 25 horas direto, dirigindo. Eu dirigia 2, 3 horas, o outro policial 2, 3 horas, o outro 4, 5. Ei, Luna, nessa hora cai a ficha da infância lá. Rapaz, virei um investigador mesmo, né? Nessa hora cai a ficha. Você consegue, como eu te disse, o que mais me fascina na atividade policial é essa questão do descobrir. Né? Do descobrir, porque você no caso desse, como foi no caso do Janes, você olha ali e você não tem nada. Você começa do zero. E aí você vai ver que como é que. Aí, às vezes a gente já tem uma experiência mais, hoje em dia, mas assim, eu me lembro do meu primeiro caso. Quando eu cheguei num caso desse que, lá em Corrente, que a gente chegou, tinha dois idosos mortos dentro de casa, um corpo na varanda, outro corpo na sala, numa zona rural, e você olha assim, não vê nada, não tem uma câmera, não tem nada. E aí, o que Não fazer, tem, né? Não tem uma testemunha. Você fala, meu Deus do céu. Naquela cena eu olhei assim e fiz. Rapaz, tô lascado. O que é que eu vou fazer aqui? E aí a gente respira, né? E vai fazendo o que a gente aprendeu, né? Vai utilizando a técnica, vai fazendo o passo a passo. E nesse caso também de Corrente a gente conseguiu identificar. Os criminosos foram condenados depois. Cada um foi condenado aí a 30 anos de prisão. Estão presos então, graças a Deus. Estão presos né? até hoje pelo trabalho feito pela Polícia Civil lá na época. Parabéns. Mas é isso aí. Hoje em dia a gente já tem mais essa Luna, tranquilidade assim, de olhar para a situação. Eu e vim conseguir. com essa vontade de perguntar isso. O que foi na Polícia Civil, de caso assim que você viu e que te deixou chocado? Mais chocado? Esse primeiro caso ele me chocou muito por causa disso. O dos idosos. Dos idosos, né? Até eles eram filhos, eles eram pais de um delegado do Maranhão. Ele foi lá e aquela cena, abracei ele lá, não queria nem que ele ficasse muito lá para não ver as cenas, as fotos, né? Assim, né? Você vê, ter seu pai e sua mãe assassinados dentro dos idosos. Misericórdia. E aí a gente trabalhou com afinco também nesse caso. Mas assim, aquela cena ali foi uma das cenas que mais me chocou. Porque foi muita violência, né? Eles foram mortos com muita violência. Golpes fatais, assim. E assim, qual Mas- foi o motivo do... Dinheiro. Né? Descobriram que ele tinha vendido lá, recebido dinheiro porque tinha vendido um gado. E aí eles mataram ele para pegar esse dinheiro. Meu Cerca de R$1.500. Foi o valor das duas vidas. Duas pessoas. Duas R$750 cada uma, né? E a gente ainda Que triste. conseguiu recuperar parte do dinheiro com um deles. Né? A gente fez tudo isso aí muito bem feito, tudo em vídeo e tal. Tanto é que eles foram condenados. Mas assim, você vê como é a situação, né? Um deles estava com uma mulher grávida, né? Um dos assassinos, aí foi preso também, a menina já não vai ter pai também. Você vê que o crime ele só traz coisa ruim. Não tem esse negócio de criminoso ser vítima, né? Ele é um criminoso. Ele é o criminoso. Mas a parte ruim é toda. Não tem assim, eu tenho uma coisa boa, ele é vítima. Não tem isso. O criminoso ele crime só traz desgraça, só traz É miséria. verdade. Só traz coisa ruim, só traz sofrimento. Por isso que o direito penal tem que ser forte e coibir isso. Verdade. O Luna também tem uma parte da vida dele que ele pode contar pra gente aqui, mudando um pouco dessa parte aqui, né? Mas foi viver um pouco em Portugal, não foi isso, Luna? Foi. Pra galera que tem curiosidade aí de como é Portugal, a gente vê que tem muito esse intercâmbio aqui tem. do Brasil, Portugal. Inclusive eu tenho muitos amigos que falam pra lá, trabalhar,
Conheço colegas que moram hoje lá e como é essa vida lá fora, Luna. Portugal é maravilhoso. A Europa é uma coisa de, assim, você sai... É outra realidade, né? Não, você respira história. Você anda e passa por um lugar que era do ano de 1400 e você vai para outro Aqui é a nossa caravela que veio É, direto lá de Portugal. Exatamente. Você passa lá e tem um monumento lá que chama Padrão do Descobrimento, que é de onde Pedro Álvares Cabral saía para descobrir, né? Como ele chegou aqui, né? Que a gente sabe que não foi um descobrimento, mas... A história diz, né? Mas a gente aprendeu isso, né? A gente sabe que hoje em dia a gente já sabe que não foi, mas lá tem o local que ele saiu. Então você respira a história o tempo todo. As faculdades antigas, né? Aquela coisa toda. Eu gosto muito desse tipo de história. Você tem mestrado lá de Portugal? Eu estou fazendo, eu estou cursando, né? Eu fui no ano de 2019, e aí eu teria que passar um ano, que é a parte de aula, que eles chamam a parte acadêmica, você vai tendo uma aula, eu tive aí 6 meses de aula e começou a pandemia, eu tive que voltar. Mas assim, de lá ainda a gente conseguiu ir para Espanha, porque é tudo muito perto também, você até vai. Verdade. Espanha, França, né? A gente deu um passeio ali, conheceu um bocado de coisa. E lá você vê como é diferente. A gente estava até conversando aqui, mas assim, Portugal hoje não tem crime violento. Olha. Lá não tem morte, assim, tem pouca, muito pouca, entendeu? Você anda de madrugada na rua muito tranquilo. Era a sensação Muito de segurança tranquilo. deve Você ser algo deve- incrível. Rapaz, é show, é show. Você tem lá tem aqueles patinetezinhos que você Sim. bota você tem um aplicativozinho, então você anda de patinete de madrugada. Você vai para qualquer lugar, você não tem. O que eles têm lá é aqueles crimes, furto de batidor de carteira, que sem você sentir, né? Sim. Chegar ali no metrô, no ônibus, aí ele puxa sua carteira, você tem que estar atento. O bem jurídico é menor. Você tem que estar atento. E aí acontece isso, ele vê um turista ali, aí chega, se aproxima e tal. Mas crime violento de você, estupro, homicídio, eu acho que na minha época eu passei lá, teve um homicídio. Eu morava em Lisboa mesmo, que era a capital. Luna, tem uma moça aqui, a Vitória Veloso. Eu sei quem é a Vitória. Um abraço, Vitória. Ela tá aqui no YouTube dizendo o melhor professor de direito penal. Olha aí. A gente conversou muito, eu deixei de fazer perguntas do pessoal aqui, porque eu tava realmente envolvido. A gente vai até corrigir isso nas próximas. Mas você tem um pessoal aqui Vitória é uma que. querida, a Vitória é uma querida. Você tem um pessoal aqui que é teu fã, né? Tem um Tá aqui o Otávio Salles também, o Edivaldo Ramos, não sei quem é, mas um abraço, pessoal Edivaldo. perguntando do escrivão da PC Piauí se vai sair mesmo. Vai sair, né? De concurso público a gente tem assim, hoje, o mais próximo que vai sair é o TJ, né? O TJ já foi anunciado várias vezes e todo dia eles dizem que é essa semana e essa semana não chegou, mas tá quase. Mas tá chegando. Essa semana ou é essa ou é a próxima, né? E aí depois desse a gente tem aí previsto também, já tem comissão formada, é o de escrivão da Polícia Civil, né? Que é um concurso muito bom. Eu vou fazer isso aí. É um concurso muito bom, um concurso que vale a pena. É um concurso que a Polícia Civil realmente... Quem sabe eu vou estar trabalhando daqui a pouco com uma, Mas isso é uma honra. E aí a gente Honra tem, é um concurso muito bom, vale muito a pena. É um concurso bom, a carga horária boa, né? O salário também é considerado um salário bom, assim, se a gente for ver aí a nível Brasil, né? Tem que melhorar muito, mas vale a pena mesmo. É um concurso bom, é um conteúdo não muito extenso, né? Um conteúdo ali, direito penal, processual penal, constitucional administrativo. Você tem o português, tem a informática. Tem redação? Eu acho que o do TJ eu ouvi dizer que não vai ter, né? Saiu alguma informação que não vai ter. Só a parte objetiva. O da Polícia Civil costuma ter ali uma dissertaçãozinha no final. Para o cargo de delegado aí já é uma prova, já é uma outra etapa. Mas pro cargo de escrivão tem uma dissertaçãozinha ali que eles fazem também, pra gente também. Mas assim, cada edital é uma surpresa. Sim, é verdade. Ele pode criar e colocar uma lei nova, pode colocar uma disciplina nova, mas o básico a gente sabe o que é. Constitucional, administrativo, penal, processo penal, português, né? Às vezes cai informática. Então, pessoal, quem tá estudando para concurso, ele também tem a escolinha de concurso, né? A gente tem o curso de júri. É um curso, né? O curso de júri, é um cursinho. Atualmente a gente tem uma turma em andamento, nós estamos com a turma da OAB. E também estamos com aberta matrícula para o TJ, né? Ótimo. A gente trabalha às vezes quando sai o edital, né? Mas também a gente faz uns cursos antes. E aí tem os cursos isolados, curso de informática também tem lá. Lá também tem cowork,
é aquele local que você se reúne para trabalhar, tem aluguel de salas, tem aquelas cabines de estudo, se a pessoa o estudante não tem um lugar para estudar em casa, é muito barulho e tal, ele vai lá, aluga uma cabine ali, passa um mês ali estudando. Show de bola. É o local voltado para o estudante. Professor Rodrigo, nós já estamos chegando às 6h30, atrasamos um pouquinho, então a gente esticou também, mas eu queria agradecer de coração a sua presença, e antes de finalizarmos, eu queria que você falasse com os nossos jovens hoje, que esse podcast vai rodar o Brasil todo, e nós sabemos que hoje a realidade dos nossos jovens, ela é uma realidade difícil, porque infelizmente nós não temos a educação de qualidade que merecíamos, mas os jovens são o futuro da nossa nação, e vale a pena investir nos jovens, vale a pena ser um jovem honesto, direito, e eu queria que você desse o seu recado, contando com tudo que você já passou na sua vida, que você pudesse falar para o pessoal que está nos assistindo agora, dar uma palavra de incentivo. Mas antes desse recado, Tex, para a gente só finalizar aqui esse currículo do professor, do policial Luna, ele também vai ser candidato a deputado estadual, né, pelo estado do Piauí. E pré-candidato, é verdade. Depois de tanto que a gente trabalhou nessa vida, né? O pessoal começou a procurar a gente para poder trazer esse trabalho para a Assembleia Legislativa, para a gente aumentar. Eu acho que a sociedade, assim, quando você presta um serviço assim para a sociedade honesta, ela mesmo sai procurando, entendeu? E esse caso eu acho que é o seu. O pessoal lhe procurou por seus serviços prestados a Parnaíba, né? Exatamente. Desde desse trabalho que a gente vê, você vê alguém assim, dá uma ideia, né? Porque você não vai entrar na política, aí o rapaz, não, deixa... Isso é tanta confusão, confusão pra tudo que é lado e tal. Não, vou não. Aí você vai ali, você vai vendo que o quê? A política é importantíssima. A gente não tem como viver sem política, né? Não tem como a gente viver sem política. E lá é o lugar de a gente conseguir ajudar mais. Com absoluta certeza. Eu dentro da polícia eu consigo ajudar. Eu lá na faculdade consigo ajudar. Só que a gente lá na política você consegue abranger mais gente, né? Então a ideia é essa, é você levar, né, novas práticas, né, para essa Assembleia. Então sou pré-candidato, né, a deputado estadual, pelo PL, o partido do nosso presidente Bolsonaro, com quem a gente se alinha muito, né, assim, com relação aos pensamentos, aos valores defendidos, né, a gente não gosta dessa avacalhação que o povo quer transformar nosso país. Bagunçado, né? Nosso país é um país que merece, que tem... tem potencial, e merece ser assistido como ele merece. E o Piauí tá acabado. Né? O Piauí tá acabado, não tem estrada, não tem educação, não tem segurança. E a gente tem que trabalhar isso aí. Então eu me propus, depois dessa ideia que me foi colocada, a disputar para ser a voz e para ser o fiscal. Né? Lá a gente vai denunciar o que for para denunciar. Lá a gente vai ter voz, a gente tem respaldo e a gente pode, através de um mandato, conseguir melhorias para a população, certo? Então é isso aí, pessoal. O pessoal tá pedindo aqui outra live com você, viu, professor? Olha aí. O pessoal aqui, eu tô falando sério, o pessoal falou aqui, pede pra ele voltar de novo, porque o homem é rico demais e tem que voltar mais uma vez. Show, olha só. Show, bom saber. Agradeço, a gente tem outra história pra contar, né? Vai ter um outro episódio aí, galera, viu? Aqui, ó, vamos tá... O entrevistado é muito rico em informação. Show de bola. Ele vai voltar aqui, ele estará conosco de novo. Sim, vai ser um prazer pra mim e respondendo a sua pergunta aí. Sim, Luna, o espaço é seu. É importante que a gente ressalte o que você falou, a importância do jovem. Né? O jovem, ele já foi muito importante na sociedade, aí passou um tempo assim que ficou meio esquecido, né? E hoje ele está voltando, ele está tomando o seu momento de ter o poder. O jovem tem que ter voz, né? Você é um jovem, vocês são dois jovens aqui que tem voz, que o pessoal respeitam vocês pelas ideias de vocês. Acaba influenciando, né? Por bem, isso é que é importante. Né? A gente vê, festa é bom, sair é bom, brincar é bom, mas estudar também é bom. Você ter respeito para os seus pais também é importante. Você cuidar da sua família também é importante. Você se dedicar ao próximo também é importante. Então a gente consegue ter uma vida, o jovem consegue ter uma vida boa, fazendo as coisas boas, de diversão, mas também de obrigação e de direito. Porque isso aí, Tex, se reflete lá no futuro. Com absoluta certeza. Você sabe que o que você faz hoje, você vai colher lá na frente. Então, o jovem tem que tomar consciência, e já está tomando, do papel que ele tem. Ele é muito importante, né? Ele é muito importante para a gente, para a nossa sociedade. E ele tem que tomar força
e a luta, né? A gente tem que lutar, a gente tem que evitar. Sabe o que é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia? Você vê a injustiça acontecendo e fica calado, né? É a omissão. A gente não pode fazer isso. O jovem, ele tem que ver alguém, por exemplo, caso de bullying em escola, né? O jovem tem que ser contra. Porque assim, a brincadeira tem limite. Sim. Não quer dizer que a pessoa vai ser aquela pessoa chata, né? Que não brinca com ninguém. Não, você tem que brincar. Agora, a brincadeira não pode humilhar, né? Você tem limite para brincar. Você tem que afinar o seu senso de justiça. Você tem que... E se você é vítima, denuncie. Se você vê, não deixe. Você entra lá do lado daquela pessoa, se junta com ela e diz, não vou permitir que você faça isso com essa pessoa. Que é isso que eu acho que falta muito na nossa juventude, essa questão de se posicionar. Dentro de sala de aula, por exemplo, a gente vê muito pouco. Aquele professor fala aquela história que ele quer, né? E a pessoa vai e não se posiciona. Não ter vergonha de defender aquilo que você acredita de fato. Não é obrigado a ser um agente político. Aquele caboclo ali quer ser político, quer ser um jovem político mais na frente. Não, se posicione. Exatamente. Defenda suas ideias, sua fé e aquilo que você acredita. E evite injustiça. Seja justo, né? Seja justo e defenda os valores importantes para a nossa sociedade. Isso é que é importante. Você se posicionar de forma firme. Defenda os injustiçados. Show de bola. Professor Rodrigo, é isso aí, galera. Nós estamos felizes, queremos lhe agradecer mais uma vez, agradecer a todos que estiveram online conosco aqui e dizer que esse é o Glórios Podcast. Estaremos aqui todas as segundas-feiras a partir das 17 horas, não é, Petros? A partir das 17 horas, viu? Então, com muita informação. Segunda-feira, se Deus quiser, nós estaremos no nosso EP2 e prometemos trazer o professor Luna aqui em mais um episódio para ter mais história para contar aí, muito mais como ele disse pra gente. Nós queremos agradecer também, Tex, aqui a esse super salgado delicioso. Antes de encerrar aqui, viu, da Chef Del, tá bom? Eu vou até provar. Prove aí, professor. É um negócio. Só eu e o Petros aqui comendo faz hora. Viu? Um abraço pra Chef Del, uma das nossas patrocinadoras aqui do Glórios Podcast. Aqui, ó, essa canequinha aqui linda e maravilhosa. Da Super Arte e da Cava Estamparia. Cava Estamparia. Também está presenteando uma xícara aqui pro nosso professor. E também, né, como eu acabei de falar, esse delicioso salgado, viu? Todo na manteiga vegana, viu? Olha aí, rapaz. A Chef Del, ela é diferenciada. Ela é formada em gastronomia aqui pela Uninasal de Parnaíba. E tá aqui nos ajudando aqui pra tá trazendo esse lanche aqui para nossos convidados. Leve. É nosso. Pessoal, pois é isso aí, pessoal. Um abraço forte para vocês. Nós esperamos. O intuito, professor Luna, desse podcast é estar trazendo essa informação para todo mundo, né? Para os jovens, para o pessoal de Parnaíba valorizar a nossa sociedade. O Tex sempre diz, né? Tá trazendo ícones aqui da nossa cidade, né? Ser patriota por Parnaíba, né? Essa é a nossa vontade de estar mudando a sociedade. E é isso aí, manda um abração pro pessoal aí. Pessoal, quero agradecer a todos que participaram e estiveram conosco. Segunda-feira estaremos aqui de volta. Que Deus abençoe sua vida e vamos juntos com o Glórios Podcast. Bora comer.